gente mostrou que Santa Catarina teve os estragos, né, em mais de 90 municípios, centenas de desabrigados. No Paraná não é diferente. O rastro de destruição também pode ser visto no campo. Grandes plantações foram atingidas e erosões se formam no solo. Vamos saber como está a situação por lá com Edivan Possamay, que é coordenador do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Rural. Seja muito bem-vindo, boa noite. Olá, Fábio. Olá, Francisco. Muito boa noite. É um prazer estar com vocês nessa noite de quinta-feira. Prazer nosso. A gente está atento à situação aí no Paraná também e o produtor rural bem apreensivo com toda essa situação, não é para menos, né? Com certeza. A gente está tendo aí principalmente a porção mais sul do estado do Paraná e pegando uma parte do oeste, com uma precipitação acumulada durante o mês de outubro bem acima das médias históricas e com volumes aí que vocês têm acompanhado, tem causado estragos, né? Isso tem refletido aí num problema de colheita do trigo, que ainda nós temos trigo nas lavouras para serem colhidas, bem nessa fase crítica de colheita, onde a perda de qualidade ela influencia o produto final e também na semeadura das culturas de verão, né? Então, é um cenário que tem nos prejudicado esse final de uma safra de inverno e início da safra de verão, né? E como tu comentou, o grande problema que a gente teve aqui na região, acho que a grande perda que a gente ainda está buscando buscar mais informações é o problema da erosão, que esse é um problema difuso, ocorreu na maioria das áreas, algumas mais intensas, outras menos, mas isso acaba tendo uma implicação muito grande para o produtor, né? Porque quando tem erosão na lavoura, isso é perda da fertilidade, da camada mais fértil do solo, então isso vai ter um custo que ao longo do tempo o agricultor vai ter que buscar recuperar, né? Francisco estava trazendo aqui para a gente que, infelizmente, ainda essa noite pode ainda chover bastante, né? Exatamente, né, Edivan? Ainda persistem as condições de chuvas intensas aí no decorrer ainda do dia dessa sexta-feira, pelo menos até meio-dia, né? Principalmente na parte sul e centro do estado do Paraná, onde realmente já vem chovendo muito, né? Como você falou aí, por exemplo, se a gente for somar dos últimos 40 dias, o que já choveu praticamente é equivalente a 3 ou mais vezes a climatologia do mês de outubro, né? Então, realmente, isso é uma situação muito desastrosa, assim, para o lado da agricultura, né? Então, como que está a situação do plantio aí, que as pessoas não conseguem plantar de jeito nenhum para terminar o plantio, né? Exato. Então, tem muitas áreas que assim, a gente tem aí um percentual ainda baixo comparado com os outros anos de plantio, principalmente da soja, que é a principal cultura de verão. As lavouras que foram implantadas, elas então se encontram também com dificuldade de desenvolvimento devido à baixa radiação solar, as temperaturas também estão mais abaixo, então nós temos muitas lavouras de feijão, de milho com um desenvolvimento inicial muito aquém do esperado, e as lavouras de soja, que agora estavam em plena semeadura, elas estão atrasando, porque o solo está muito encharcado, o agricultor não consegue entrar nas lavouras, né? E se entrar também não faz um plantio adequado. Então, há um atraso, de modo geral, na semeadura da soja, né, no estado do Paraná, comparado com os outros anos, né? O ano passado, a gente já teve uma região que também sofreu com bastante chuvas no mês de outubro, foi meio que uma coincidência, repete, né? Claro que com volumes um pouco menores, e o ano passado, essa mesma região, depois, no mês de novembro, teve falta. Novembro e dezembro, a gente teve uma estiagem aí que foi de 45 a 60 dias em alguns locais, né? Então, a gente está torcendo que o Laninha seja generoso com essa região e, apesar de toda a chuva que tenha vindo agora, depois ela não falte, porque o ano passado ocorreu isso. Muita chuva em outubro e depois acabou escasseando e lavouras que, inclusive, não foram colhidas pela questão da estiagem. Mas está muito abaixo, Francisco, do que a gente já tinha nos outros anos, a questão do plantio no nosso estado. Vamos torcer para isso não acontecer, né? Porque a laninha está bem ativa aí, viu? Está moderada e a persistência dela ainda vai até o início do próximo ano, né? E há uma tendência bem forte aí, um sinal bem forte de realmente ter uma redução nas chuvas agora, novembro e dezembro. Vamos esperar que isso realmente não aconteça, se acontecer seja suave, viu, Edivan?
Perfeito. A gente teve, acho que o grande dilema que a gente teve foi os dias 10 e 11 de outubro, né? Santa Catarina sofreu até mais, mas nós tivemos aqui na região, eu estou em Pato Branco, mais a região sudoeste do Paraná, onde foi uma região que teve altas precipitações. Em 2 dias a gente teve um acumulado de quase 300 milímetros, né? Então foram precipitações aí que era esperada para um mês, até para 2 meses praticamente a gente teve acumulado em 2 dias. E essa água, então, ela parte infiltrou e parte acabou escorrendo dessas lavouras, né? Então, pode ser que lá para frente a gente sinta falta dessa água que foi em excesso nesse momento. Mas vamos aguardar e ver como vai se desenrolar a safra no estado do Paraná. Ivan, qual seria a orientação para os agricultores dessa área, né? Porque fica difícil até de chegar às plantações devido ao solo encharcado, né? Com riscos até de deslizamentos. Qual seria a orientação? Seria que aguardasse, que não se preocupassem nesse momento em estar salvando ali a plantação, deixar a chuva passar? Exato. Assim, apesar da gente estar com atraso no plantio comparado com as outras safras, a gente ainda está dentro de uma janela adequada de plantio, dentro do zoneamento. Então, é melhor aguardar agora passar esse período de chuva. O Francisco já nos trouxe a informação de amanhã nós temos mais chuvas. Depois de um período de 2, 3 dias sem chuvas, o solo começa a ter uma condição que dê já a possibilidade de entrar com máquinas, né? Então são diferentes realidades, então é bom o agricultor ir monitorando isso. Então não há uma perda tão expressiva do ponto de vista da janela de plantio. Inclusive final de outubro, novembro ainda é uma janela, um período de plantio que proporciona altas produtividades para esses agricultores, né? Para essas lavouras. E uma questão que a gente sempre fala, Fábio, que é recorrente, e a gente percebe muito nesses momentos, e não é uma questão que você resolve de imediato, é assim, o bom manejo de solos. Os agricultores têm que entender que investir na parte química é importante, a calagem, a adubação, mas a questão de você estruturar o solo, de tornar ele mais poroso, aumentar a taxa de infiltração de água nesses solos, que só é conseguido com rotação de culturas, com boa palhada. Isso é uma coisa que tem ficado muito visível aos agricultores que têm um bom manejo. Isso acaba refletindo depois em menores erosões e também em maiores produtividades. Então é importante que o agricultor perceba o solo para essa questão da água, nesse momento de excesso de chuva, como algo que precisa reter essa água, escoar essa água, infiltrar essa água, e para que depois, nos períodos de estiagem que porventura venham a acontecer, essa água também esteja armazenada lá no seu lençol freático, no subsolo, para que o agricultor tenha disponibilidade dessa água, né? Então, nós estamos numa região, inclusive, que tem bastante solos, áreas que têm uma declividade mais suave, mas bastante áreas onduladas, aonde também a questão das práticas conservacionistas, especialmente o terraceamento, que é uma prática que o agricultor, em algumas situações, deixou de utilizar, nesses momentos mostra que também é uma prática que contribui para reduzir os problemas de erosão do solo. Então, a gente precisa olhar o solo, além da questão química, também muito essa questão do manejo de solos com a água, pela implicação, eu vejo a água como o principal insumo da agricultura, então ela tem que ser manejada dentro de um princípio conservacionista. Essencial o produtor prestar atenção realmente como está no manejo do solo para que evite maiores danos, mas o Francisco queria dar mais um... Edivan, apenas uma informação até mais ou menos boa aí, é que a janela vai acontecer agora nesse final de semana entre sábado até terça-feira, ou seja, 4 dias, voltando a chover só na quarta-feira, final do dia, então entra um pouco também da quarta-feira, essa janela que vocês podem aproveitar aí pelo menos algum período, né? Ótima notícia, isso vai ajudar muito os agricultores. É isso, quero agradecer muito a participação hoje aqui com a gente, Edivan, para passar, né, o que está acontecendo no Paraná, em Santa Catarina. São regiões agora que estão em momento delicado por causa das chuvas. Muito agradecido e estamos acompanhando a situação aqui à distância, mas junto com vocês na solidariedade.
abraço, Fábio, um abraço, Francisco, e a todos que nos acompanham pelo canal Agro Mais. Muito obrigado.